Uma coisa que eu diria também é que tem, em particular no Rio de Janeiro, várias opções de formação para professores que têm interesse em trabalhar com cinema e querem se aprofundar. Em primeiro lugar, temos a primeira licenciatura em cinema na Universidade Federal Fluminense, que por enquanto é a única no país. Temos diversos cursos e formações que oferece o Cineduc há 45 anos e diversos outros espaços como ONGs. Nós mesmos aqui na Faculdade de Educação da UFRJ oferecemos cursos mais simples, menores. Então, assim, há alguma possibilidade organizada de você se aproximar mais do modo de fazer, dos gestos do cinema, né, de um determinado acervo. Em relação aos filmes, eu indicaria sem nenhuma dúvida a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, que tem um acervo imenso, muito rico, e que é acessível a qualquer cidadão que tenha interesse em conhecer mais, sobretudo o cinema nacional. Eu diria que isso se torna cada vez mais importante, mais imperativo, porque agora a gente tem uma lei, que é a Lei 13.006, que obriga as escolas a projetar 2 horas de cinema nacional por mês. É uma iniciativa que foi do senador Cristóvão Buarque, em 2008, e que tem por propósito fundamental essa formação de plateia desde os primeiros anos, o que é uma ótima ideia no sentido de colocar em contato as crianças com o cinema nacional e com o cinema no geral na infância, que é onde os impactos e as emoções têm uma intensidade outra, e depois a gente se aproxima e se integra, mas os filmes não têm exatamente aquele impacto que teriam se a gente tivesse assistido na infância. E eu acho que essa lei se torna obrigatório porque há um grande desconhecimento desse cinema nacional, porque na medida que ele comece a se revelar e a transitar mais de fato pelos cinemas no Brasil, não vai ter mais sentido de ser obrigatório, vai ser uma coisa que vai acontecer espontaneamente, normalmente, porque o cinema nacional tem verdadeiras pérolas e a maioria delas desconhecidas para a maioria das pessoas. E quando o professor se afasta da mídia tradicional de arte, né, da representação bidimensional, tridimensional com a escultura, ou parte para a fotografia, e ele envereda no cinema, mesmo sem ser um professor que teve acesso a essas informações ou a esse contato mais, como é que a gente pode chamar, cult, né, do cinema, e começa a produzir cinema com seus alunos. Eu falo isso porque, em função das redes sociais, a gente pode ver que professores estão compartilhando as experiências deles, né? Então eu vi, por exemplo, um professor que publicou um minuto Lumière, né, como você chamaria com o seu cinema para aprender e desaprender, o antes da obra de arte. O que aconteceu antes daquele momento da obra de arte. Então, por exemplo, em 5 Moças de Guaratinguetá, de Cavalcante, a obra, né, bidimensional, são 5 garotas fofocando, né, numa conversinha assim, e a proposta para os alunos foi o que aconteceu antes disso. E eles tinham que expressar isso com o cinema. Então, eles, da maneira deles, com o celular, como você falou, barateamento agora desses meios, né, ajudam a poder difundir um pouco mais o cinema. As crianças foram lá e prepararam o vídeo. Seria um casalzinho dando um beijinho e o guarda-chuva, eles estavam ambientados com roupas de época, o guarda-chuva começa a rodar e aí a outra, você viu que fulana de tal dando beijinho? Tá lá atrás. Quer dizer, era o antes daquele momento das meninas. Ou seja, eu acho isso uma proposta bem interessante. As crianças estão fazendo cinema, né? Usando os seus recursos, usando os seus entendimentos, pesquisando a arte, porque o professor não dá pronto para eles a história, eles têm a imagem, vocês vão pesquisar, vocês têm um artista. Isso seria uma maneira de
está realmente o cinema sendo introduzido praticamente, né, de maneira prática na escola, ou é preciso mesmo esse conhecimento antes, formal, essa coisa? Eu acho que todos aprendemos juntos. Então, assim, até um professor que sabe muita coisa de cinema continua a aprender sobre cinema com seus alunos e, muito particularmente, num caso como o que você conta, nos mostra como esse cinema dialoga facilmente com todas as artes. Então, dialoga com as artes plásticas, com as artes musicais, com as artes dramáticas, com todas as artes. Então, essa sala de aula pode se transformar em uma espécie de ateliê de encontro das artes. E cada um está levando para esse encontro o próprio acervo de conhecimentos e experiências. O cinema hoje, ninguém mais teria como dizer que pode ver todos os filmes que existem. Já não daria um tempo hábil, uma vida completa para conhecer todos os filmes. Então, é muito mais salutar um professor que sabe que não sabe, encarar juntos esse desafio, correr o risco de aprender juntos sobre alguns filmes, sobre alguma questão da linguagem, sobre alguma página da história do cinema, com essa consciência de não saber, que um professor que com poucos conhecimentos assume o lugar do saber e fecha a possibilidade de busca, de invenção, de caminho junto com esses alunos. Nós, inspirado também em Bergalá, usamos muito uma expressão de Serge Danet para chamar esse professor de arte, que nós chamamos de professor de cinema, chamamos de passer, que é uma palavra que em francês quer dizer passador. Passador é uma palavra meio feia, mas assim, passador seria aquele que está junto com quem aprende correndo os mesmos riscos, seja atravessando um rio a nado ou subindo uma montanha. Não vá segurando o braço, está junto, porque se acontecer alguma coisa, acontece com os dois. Então, essa é um pouco a viagem que a gente quer propor para a escola com o cinema. Que é importante a presença do cinema, sim, porque a gente às vezes fala em cinema, tudo que tem a ver com filmar. A gente faz vídeos, a gente faz ensaios visuais, a gente faz exercícios audiovisuais, mas a gente bebe, se inspira no cinema, nos fragmentos de cinema que a gente coloca em relação para dar a ver alguma coisa que nos interessa trabalhar. Se a gente quer trabalhar a elipse, que é esse parênteses de tempo, a gente não vai dizer para os alunos que vai trabalhar a elipse. A gente vai mostrar 3 fragmentos de filmes da história do cinema interessantes pela questão da elipse. Então, depois de projetar esse fragmento, vai perguntar para os alunos o que vocês acharam, que encontraram em comum nesses fragmentos, e aí ver se emergem formas diferentes de fazer elipse, se fumando, fundindo, partindo do branco, da fumacinha de uma xícara de café para uma imagem borrada. Abre uma janela, uma perspectiva, um horizonte para pensar o fazer. E aí, desse diálogo, dessa comunicação, que Rancière chama que é uma tradução poética, e uma aventura intelectual e sensível, que eu encontro com as artes, é que surge essa troca, esse coletivo rico, dinâmico, de produção de imagens a partir desse cinema que a gente escolhe dar a ver. Adriana, você falou que tem 55% de diretores do Brasil moram no Rio de Janeiro, né? Então, o circuito comercial aqui no Rio de Janeiro acontece muito bem, obrigado. Como é o circuito alternativo? Falo isso porque eu sou de Caxias, né? Em Caxias a gente tem o Mate Congu, que é um cineclube que tem alguma representatividade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que esse lugar que você traz é um dos principais, né? As ONGs, os cineclubes, os pontões culturais, cinemas na praça. Tem diversas entidades que organizam projeções de filmes que não nas salas de cinema comercial. Eu insisto em chamar e convidar o público em geral, as pessoas,
qualquer lugar para a Cinemateca. Porque é na Cinemateca onde está tudo, onde está a maioria, a grande parte do acervo dos filmes nacionais está na Cinemateca. E é um lugar acessível e receptivo para organizar coisas juntos. Sim. Para a Cinemateca facilitar uma projeção, organizar na sala com tudo que tem direito, de escuridão, de som diversificado, da tela cheia de furinhos, com todas essas medidas certas, uma projeção em forma.